UOL, o melhor conteúdo, apresenta... Sala de Visitas. Sala de Visitas. Tarde você, nosso internauta aqui da Real TV, mais os nossos 34 sites que compõem a maior rede de web TVs do Brasil. A gente está aqui na Real TV, no nosso Sala de Visitas, e também você que nos ouve pela radiomaisonline.com.br. Nosso muito boa tarde. Bom, a gente tem aí essa última semana aí decisiva, né, nas eleições de 2010, e não podia deixar de ser, a gente não vai deixá-lo também abandonado, nem sozinho nesse momento. A gente quer mais é que você conheça realmente quem são os candidatos da região, as suas propostas, os seus ideais e tudo aquilo que você bem sabe. Também você sabe que para participar do nosso programa, logo embaixo aqui dessa telinha que você está assistindo a gente, tem um campo de mensagem rápida que você nos manda, chega aqui pra gente ao vivo, e aí a gente já passa para o nosso convidado de hoje, que nada mais, nada menos é que um dos políticos mais atuantes aqui do Alto Tietê. Ele que já foi prefeito por 2 vezes em Mogi das Cruzes consecutivas. Hoje ele é consultor sênior aí, empresário rural, tem uma formação também aí, muito conhecimento na área do direito, 69 anos, e é candidato a deputado federal pelo Democratas. Estou falando do nosso convidado de hoje, o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Junge Abi. Junge, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer recebê-lo no nosso Sala de Visitas. E, enfim, vamos começar pelo começo, né? A gente quer saber um pouquinho como é que é a sua história em Mogi, que eu sei que é muito enraizada ali, né? Desde a época de que você e sua família chegaram para cá. Eu tive até a oportunidade de receber aqui um breve histórico, gente, um breve histórico de quase 6 páginas, hein? Desse histórico realmente do Junge, que é muita coisa, mas a gente quer saber de você, qual que é o seu relacionamento com Mogi, como você chegou, como é que é isso? Bem, primeiramente, Marcos Vinícius, muito obrigado. A gente sabe do conceito e da grande repercussão que o seu programa, que é o Real TV, tem não só na região, mas com certeza extrapolando os limites do Alto Tietê, invadindo, né, todo o universo. Porque hoje a informação em tempo real, através da internet, é uma coisa assombrosa. Então eu quero aqui deixar registrados os meus sinceros agradecimentos. Bem, obrigado. Eu, com essa cara de japonês, de vez em quando, Marcos, eu brinco com a população. Não era para o Junge ter nascido no Japão, mas eu até digo o seguinte: Deus foi muito bondoso com meu avô, porque o meu avô já casado, japonês, com a minha avó, Dona Maqui, a finada Maqui, resolveram vir ao Brasil, numa época em que, da mesma forma que foi a Itália, a Espanha, o Japão vivia uma fase extremamente difícil na sua economia. E na cultura japonesa, do segundo filho para baixo, não tem nenhum direito sucessório. É sempre o primogênito. Até hoje ainda é assim, viu, Marcos? Então, naquela época era pior ainda. Então, meu avô, segundo filho, de uma família numerosa, ele que era marinho mercante de uma grande companhia de navegação internacional, já conhecia o Brasil, porque nas rotas internacionais ele pedia, quando tinha lá 2, 3 dias de folga, para poder visitar a parte de São Paulo. E ao saber que tinha uma família da província dele lá, que era Oita, ele visitou seu Anã, que estava no bairro da Porteira Preta, que é um bairro hoje que fica às margens da rodovia Mogi Bertioga. E aí ele tomou uma decisão. Depois de 15, 18 anos como marinheiro mercante, eu vou me aventurar e vou me inscrever para ser imigrante ao Japão. E com meu pai na época com 15 anos, uma tia falecida minha com 12 anos, a família Abi veio diretamente para Mogi das Cruzes. Eu sou fruto dessa imigração que chegou em 1928
e que, como todos os imigrantes, sofreram agruras, sofreram o que não podia ter sofrido. Língua diferente, comida diferente, cultura diferente, mas eles eram felizes. Mas nascido no Brasil. Eu nasci no Brasil. Né? Já Em 1928, o vovô chegou ao Brasil. Né? Então, eu nasci em 1940. Né? Já vovó estabelecidos, papai e mamãe, né? Sucessores de uma baita de uma fazenda já, conquistada às duras penas, né? Com muito trabalho, plantando verduras, legumes. Então, eu aprendi a amar a terra, em primeiro lugar. Certo. E quando a gente fala da terra, a gente está falando de onde nós pisamos, que é o nosso Brasil. O vovô sempre nos pregou, como educação do lar, que nós tínhamos que amar essa pátria, porque foi uma pátria que acolheu o casal de braços abertos. Sim, a gente, ainda bem, o Brasil tem sempre essa boa, né, essa boa índole, né, de Isso, não ter esse preconceito como a gente vê hoje em dia em outros países. Então, tá certo, Juiz de Daí para frente, né, me tornei praticamente cônsul das minhas obrigações, conforme a idade ia passando. Né? E aí, Marcos Vinícius, eu tenho que agradecer um outro fator importante. Deus faz as pessoas diferentes. E eu recebi, por menor que seja, um pequeno dom de gostar das pessoas. Esse gostar das pessoas, no transcorrer da minha existência, se transformou em ser político, na acepção da palavra. Fazer o bem comum. Daí a razão de ter sido vereador, deputado estadual 3 vezes, prefeito por 2 mandatos. Né? Eu quero agradecer, porque em Mogi das Cruzes eu saí com 86% de aprovação. Sim. Lógico, não foi um serviço solitário, não foi um desempenho solteiro, uma grande equipe. Né? Das quais até hoje tem uma integrante, né, da equipe que trabalha comigo, né, me assessora na parte de imprensa, que é a Melton Minaga. Como também tem o Haroldo Saraiva, que me ajuda nessa campanha, como também tem o Coronel Nobu Alquichiol, que foi de transporte, também ajuda na minha campanha. Sem contar. Todos eles, sabe, com uma remuneração, olha, como diz o Chico Anísio, desse tamaninho, viu? Muito mais que o espírito de voluntário. Então, eu ia comentar somente sem contar que o seu vice-prefeito hoje é o prefeito, né? Sim. O Marco Aurélio Bertaioli, que com certeza pregou muito a continuidade do seu trabalho. Verdade. Então a gente percebe que até o próprio reflexo do sucesso da sua administração é justamente o fato do Marco Aurélio Bertaioli estar hoje à frente da prefeitura. Eu ia justamente perguntar isso para você, Junge, em relação a como que surgiu esse interesse pela política, numa coisa mais pontual. O que levou você a ser, o primeiro cargo foi vereador, né? Isso. Então, o que levou o Junge a vou me candidatar a vereador, eu preciso lutar por determinada área, por determinado problema ali? Como é que foi isso? Ok. Olha, sinteticamente, né? Querer ser político sem ter dom não adianta. Você pode até ser, mas não tem um período longo permanecendo como homem público. Né? O meu despertar foi com mais ou menos 14, 15 anos. Eu tomava conta de um time de futebol. Eu praticamente era o time da nossa fazenda, né? E eu gostava muito de futebol já desde aquela época. Né? E eu era o responsável pelo time com 12, 13 anos, time de adultos, viu, Marcos Vinícius? E eu tinha tanto carinho como responsável que pedia para minha mãe lavar as camisas dos jogadores, as meias, os calções. Né? E além de jogar bola, eu não era bom jogador, mas como dono das camisas, sempre o pessoal não me dava um lugar para me jogar, né? Certo. Mas o fato de tomar conta do time de futebol foi em síntese o despertar, né, de outros cargos, como presidente de cooperativa agrícola, presidente de telefonia rural, também uma cooperativa, né? E aí sindicato rural. A razão, né, de eu ter sido um dos dirigentes do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, que tem uma referência nacional, o meu antecessor, meu amigo Minor Harada, já era vereador. E depois de 2 mandatos, o Minor disse o seguinte: Junge, eu tenho em você um carinho especial. Eu vejo em você uma pessoa que gosta e tem liderança. As pessoas já viam isso, né? E vamos fazê-lo, né, sucessor nosso, para defender os interesses da agricultura. Daí me tornei vereador,
quando nós instalamos em Mogi, Guararema, Piritibamirim e Suzano terminais telefônicos. Revolucionou a agricultura naquela época. Sim, era uma novidade na época, né? Era uma coisa assim estrondosa, né? Que facilitou muito a vida dos agricultores. Daí para frente foi tudo uma consequência, né? Mas sempre, Marcos Vinícius, primando pela decência, pela transparência, né? O primeiro mandato meu de vereador não tinha subsídio. E nem por isso nós deixamos de ser um grande vereador. Tanto é que o negócio daí... É por isso que eu tenho moral para dizer, Marcos, hoje o político, ele se elege muito mais procurando na política uma profissão. Quando a política não é uma profissão. Política, na verdade, é um desprendimento, amor à causa pública, né? Sempre pensando na remuneração. Hoje a política está banalizada. Tenho até dificuldade de fazer campanha, porque nós, homens públicos, somos dentro de uma caixa só. Uma maçã podre acaba contaminando o resto das maçãs e a nossa imagem é muito ruim, viu? Lamentavelmente. Bom, daqui a pouco eu também vou perguntar como é que você está vendo aí a questão da disputa aí, principalmente lá na Câmara Federal, né? Bom, mas enfim, o que eu quero saber de você agora, Júlio, é o seguinte: em relação a esses grandes projetos que você realizou lá em Mogi, né? Acho que assim, você obviamente, sendo prefeito, era o dono da caneta, como a gente costuma dizer, né? Tinha mais condições de executar as obras e tal, e muita coisa que a gente vê hoje em Mogi é fruto realmente do que você implantou ali. Mas desde lá da sua vereança, você já tinha essa noção de conhecer todos os bairros de Mogi, os problemas, porque a gente sabe que vamos colocar aí 8 anos, 9 anos, né, atrás, onde você iniciou aí o seu mandato de prefeito, a cidade também deu uma grande mudada, né? Como é que é o seu relacionamento nos bairros ali de Mogi? Você começou primando ali pelo pessoal do sindicato, uma coisa um pouquinho mais com aquela identidade, né? Vamos representar o sindicato, mas depois isso aí caiu por terra, né? Você virou o vereador da cidade. Verdade, Olha, Marcos Vinícius, eu, depois de ser vereador, como fui um vereador bem atuante, né, os amigos correligionários, as pessoas do partido, conclamaram-me para que eu disputasse a Prefeitura Municipal de Mogi. Eu fui candidato em 82, imaturo, inexperiente, né, sem a noção exata das parcerias partidárias que precisávamos ter feito, e não tive êxito. Mas eu sempre digo, né, nunca levei aquela derrota das urnas como algo que me pudesse afastar do processo de gostar das pessoas. Daí a razão de muito mais tarde, já com experiência, ter voltado e ter sido, conforme as pesquisas apontaram, uma avaliação muito boa, como administrador público. Mas durante os anos da minha existência, eu sempre pautei que o bairro, o município, o estado, o país, quem faz é o ser humano. Grupalmente se vira uma sociedade e a sociedade trabalha. Então, se é o ser humano, o foco do homem público não é sobre as obras. Em primeiro lugar, tem que colocar o ser humano. E a decorrência dos interesses maiores do ser humano é que a gente vai pautando as necessidades prioritárias das obras.